Fala galera, hoje vou comentar sobre estádios de futebol. Nesse vídeo vamos mostrar os melhores estádios de futebol do mundo. Mas antes de começarmos eu vou me apresentar. Meu nome é Fabrício Kika, trabalhei por muitos anos no Brasil desenvolvendo projetos imobiliários. Eu sou arquiteto, PhD em arquitetura pela Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia, onde eu sou professor na Faculdade de Arquitetura e lidero uma pesquisa internacional sobre estádios de futebol. Então fique com a gente aqui no Mundo na Bola, onde futebol é mais que um esporte, futebol é cultura. Fala galera, deixe o seu like, se inscreva no canal, participe dessa família que não para de crescer. Sua ajuda vem através desse like que você vai deixar agora aqui pra gente. E deixe seu comentário também, se inscreva no canal, compartilhe o link com seus amigos. Faça esse canal cada vez melhor, cada vez maior. Aqui no Mundo na Bola, futebol não é esporte, futebol é cultura. Vamos lá, vamos falar dos estádios, né? Hoje nós vamos mostrar para vocês o melhor estádio do mundo, mas a questão é a seguinte: qual é a definição de melhor estádio do mundo? É isso, essa definição não existe. Mesmo na literatura acadêmica, não há consenso com relação a isso. Portanto, durante a nossa pesquisa, chegamos a alguns critérios que podem nos ajudar nessa definição. Primeiro, para esse vídeo, pensamos em incluir apenas estádios que nós tenhamos visitado, mas aí a gente deixaria muitos estádios de fora. Então, para incluirmos nesse vídeo, decidimos usar apenas estádios cujos dados nós conseguimos, ou seja, só foram considerados em estádios que tivemos acesso aos dados para analisarmos, ou estivemos lá coletando, ou pegamos as plantas e etc. Hoje o banco de dados da faculdade inclui mais de 300 estádios em 41 países. Eu, pessoalmente, já visitei mais de 100 estádios em 26 países diferentes. Então, quais foram os critérios que a gente utilizou para essa nossa lista? Primeiro, a ideia de melhor estádio não se refere com certeza ao mais bonito, mas sim à capacidade que o estádio tem de ajudar a torcida do time da casa a desempenhar pressão no time adversário. Claro que você deve estar pensando no estádio do seu time, e possivelmente ele não deve ter sido incluído na nossa lista de hoje. Mas faz o seguinte, tenta aplicar o critério que você vai aprender nesse vídeo para entender o porquê o estádio do seu time não está na nossa lista de hoje. E quais foram os critérios? Primeiro, distância da arquibancada para o gramado, inclinação da arquibancada, acústica, estresse visual e tamanho, capacidade. A questão acústica se refere ao som que chega ao gramado e afeta a performance do jogador. A inclinação e a distância da arquibancada alteram a parte acústica, já que o tamanho, a capacidade pode ser minimizado se a inclinação, por exemplo, não estiver ali. O que eu quero dizer é o seguinte: se houver um estádio com uma capacidade imensa, mas sem a inclinação ou a arquibancada é muito longe do gramado, talvez a capacidade do estádio não faça diferença. A distância da arquibancada para o gramado é a distância mínima aceita pela FIFA, que é de 6 metros. Esse deve ser o objetivo de qualquer time que está pensando em construir ou reformar um estádio, especialmente atrás dos gols. O segundo é a inclinação, que aproxima ainda mais os torcedores do campo e tem impacto importante na parte acústica. E também no estresse visual. E o que é o estresse visual? Bom, o estresse visual ocorre quando o jogador do time adversário tem em toda a sua visão periférica informações visuais hostis e não encontra em nenhum lugar em sua volta um lugar para olhar. Então é isso, quando o time está jogando na casa do adversário e a arquibancada do estádio não tem uma inclinação muito alta, é baixo, o jogador simplesmente ergue o olho e, sem perder a visão periférica do que está acontecendo à sua volta, tem um momento de alívio visual. Quando o estádio tem uma grande inclinação, é alto, cercado por todos os lados, o jogador, para ter esse alívio, tem que olhar para cima, perdendo assim parte da visão periférica. Universidades na Escócia e no país de Gales mediram as reações de jogadores de futebol e rugby durante a partida. Em jogadores de futebol, esse alívio de estresse visual acontece em média 65 vezes por jogo e dura entre 1 e 6 segundos. E apenas para registrar a questão acústica, ou a gente tem o dado do estádio que foi coletado por alguém, ou a gente mesmo fez a coleta dos dados, ou a gente pegou as plantas, colocou no computador e fez aí a modelagem para chegar ao número de decibéis possíveis dentro daquele estádio. Então vamos lá.
Vamos falar aí dos top 5 estádios no mundo, né? Em quinto colocado, o extraordinário, assustador, incrível, hipnotizante, o Mestalla Stadium em Valência, na cidade de Valência, né? E do Valência, né? Tudo Valência, né? Ele é assustador. Fica na Espanha, só para você que não é muito bom de geografia. Atualmente o estádio pode receber 56 mil espectadores e está vivendo seus últimos anos de vida. O Mestalla passou por diversas reformas sobre o projeto original, que é de 1923. Foi ampliado na década de 50 para um total de 60 mil pessoas e depois novamente reformado para a configuração atual. O clube está construindo um novo estádio, com capacidade para 70 mil espectadores, cujas obras estão paralisadas há alguns anos por falta de recursos, faltando simplesmente o acabamento e a cobertura. Portanto, se você quer conhecer esse monumento ao futebol, você tem que se apressar, porque mais dia menos dia o Valência vai terminar o estádio novo. E ali vai ser construído, no lugar original, um projeto imobiliário. A inclinação e a altura da arquibancada e a disposição da arquibancada coloca o Mestalla na quinta posição, já que a inclinação da arquibancada é muito grande e fica na parte central do gramado. É incrível mesmo. O quarto colocado em nossa lista é o mítico palco da final da Copa do Mundo de 1982, o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Foi inaugurado em 1947. À época, possuía uma capacidade para 75 mil pessoas. Em 55 passou por uma grande reforma e passou a ter a capacidade de 125 mil espectadores. Em 57, inaugurou a iluminação noturna em um jogo contra o Sport Recife do Brasil. Para a Copa de 82, teve sua capacidade reduzida para 98 mil espectadores. Também foi construído o teto que cobria 2/3 do estádio. Na década de 90, recebeu mais um anel, uma redução para sua capacidade final de espectadores. A cobertura, a capacidade, a altura pela inclinação da arquibancada colocam o Bernabéu na quarta posição dos estádios mais legais do mundo. O estádio é sensacional, um estádio super vertical, dá uma olhada. O estádio é super vertical, a acústica é excelente, é muito bacana, lotado, torcida sensacional, uma das experiências únicas aí para quem gosta de futebol é vir assistir o Real Madrid aqui no Santiago Bernabéu, não dá para perder, tá? Eu tive aí nessa última semana no Parque dos Príncipes, no Camp Nou e agora no Santiago Bernabéu. O Santiago Bernabéu realmente é o melhor de todos, é o mais vertical, torcida mais apaixonada. Tá que a torcida do Barcelona não encheu o estádio no jogo contra o Sport, e aqui estava lotado. Não dá para saber, o Santiago Bernabéu é mais bacana, é mais inclinado, tem uma acústica melhor, porque tem essa cobertura aqui em volta do estádio, o som fica reverberando, bem bacana, experiência sensacional. Na terceira posição, o também mítico, incrível, apaixonante e mais conhecido da torcida brasileira, La Bombonera, a casa do Boca Juniors. Sua capacidade atual é para apenas 49 mil pessoas. O campo segue as medidas mínimas permitidas pela FIFA, 105 por 68. Seu apelido deve-se à sua forma retangular, como de uma caixa de bombons. A principal razão para isso é o reduzido espaço que foi destinado à sua construção original, iniciada também em 1923. A solução encontrada pelo arquiteto José Luiz Delpini foi a de criar 3 anéis de arquibancadas, de modo que quem assiste ao jogo na terceira arquibancada tem que olhar para baixo se quiser assistir o jogo com clareza. Mais um detalhe, diferente das reformas que estão acontecendo na Europa, há um projeto de reforma para La Bombonera, que vai fazer o estádio ainda mais assustador. Será a inclusão de mais um lance de arquibancada e a derrubada dos camarotes que ocupam uma das laterais ou os lados centrais do gramado para a construção de uma arquibancada normal. O detalhe é que esse prédio de camarotes é responsável pelo efeito acústico do estádio, sendo um rebatedor natural do som para dentro do gramado. Agora, para os dois, o top 2, no topo da nossa lista, vamos fazer algumas menções honrosas e alguns esclarecimentos.
Primeiro, a gente tem que deixar aqui registrado o Parque em Copenhague, uma construção simples, de boa acústica, um verdadeiro caldeirão dinamarquês. O Allianz Turim, que teve a inversão da inclinação das arquibancadas. A arquibancada próxima do gramado é muito inclinado e a superior tem uma inclinação um pouco menor, uma arquitetura diferente, também incrível. O Anfield do Liverpool, que não entra nessa lista pela inclinação da arquibancada, que não é a ideal, mas a acústica é excelente. E o Hillgrandor, da Coreia do Norte, o maior estádio do mundo e único abrigando aí mais de 140 mil pessoas. Eu tive a oportunidade de visitá-lo esse ano. E antes ainda de apresentarmos o segundo colocado, precisamos falar um pouco mais de acústica. Teoricamente, as pessoas devem pensar que quanto mais gente, mais alto será o som. Isso é quase verdade. Mas som é um pouco mais complicado que isso. Na realidade, não há muita diferença entre 50 mil pessoas ou 100 mil pessoas torcendo para um time. O que vai mudar na percepção da altura do som é de onde o som está sendo emitido e para onde está indo. Em um lugar onde há superfícies que absorvem o som, é possível que a percepção de volume seja menor. E o aumento de decibéis, a unidade que mede a intensidade do som, não é linear. Ou seja, 0 decibéis é o silêncio absoluto, 10 decibéis é 10 vezes mais intenso, enquanto 30 decibéis são 1000 vezes mais potentes do que 0 decibéis. Por essa proporção, às vezes um aumento de 10 decibéis pode nos fazer perceber que o som é aparentemente 2 vezes mais alto. E isso pode ser percebido em estádios de futebol. Caso contrário, o maior estádio do mundo seria também o estádio mais barulhento do mundo. E não é. Porque o estádio mais barulhento do mundo ocupa a segunda posição na nossa lista. É o Turk Telekom Arena. É um estádio de futebol na cidade de Istambul, na Turquia. Foi inaugurado no dia 15 de janeiro de 2011 e é a casa do Galatasaray. Tem uma capacidade para 56 mil lugares e bateu o recorde de altura de som por mais de uma vez. A altura atingida é a combinação de uma torcida apaixonada e participativa com um estádio cuja acústica contribui para aumentar a percepção do som emitido pela torcida. Com excelente inclinação e pouca distância para o gramado, trata-se de um caldeirão turco. É um inferno jogar lá. E finalmente o vencedor, o estádio mais legal do mundo. Você já deve saber qual é. O estádio mais legal do mundo é o estádio onde joga o seu time. É imbatível. E junto com o estádio onde joga o seu time está o Westfalen Stadium, que não é maior, nem mais moderno, nem mais bonito, mas é o mais impressionante. O Signal Iduna Park é um estádio de futebol localizado na cidade de Dortmund, na Alemanha. Tem a capacidade para 81 mil espectadores, 65 mil sentados. É o estádio com maior capacidade de público na Alemanha. O Borussia tem a maior média de público do mundo, com mais de 80 mil pagantes por jogo. A maior e mais impressionante parte do estádio fica atrás de um dos gols. É uma arquibancada em lance único, a maior do mundo, para 25 mil pessoas em pé. Colado no gramado e o mais importante, a melhor visão dessa parede humana, ou muralha amarela, como é conhecida, é quando ela é vista do campo. Uma boa inclinação, excelente acústica, distância mínima para o campo e a muralha amarela colocam o Signal Iduna Park no top estádio mais legais do mundo, segundo aqui o Mundo na Bola. Então, deixe seu comentário, se você não concorda, concorda. Se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente comente sobre o estádio do seu time, escreve aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o link, nos ajude a crescer. Aqui é um trabalho sério e no Mundo na Bola, futebol é mais que esporte, futebol é cultura. Se liga aí, um abraço.